Daí pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Davi, sejam bem-vindos ao canal Retroativo. Hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo que eu não tinha nem ideia, né? Que eu ia fazer esse vídeo essa semana. E acho que até o mais fanático, né? Pelo Ozzy Osbourne, jamais imaginar que ele ia morrer basicamente 2 semanas depois de ter feito um show importantíssimo, né? Um dos maiores shows da história, que foi o maior evento, na verdade, de heavy metal da história, que aconteceu em Birmingham. Eu moro aqui na Inglaterra, em Middlesbrough. Eu tentei ir no show, tá? Tentei comprar o ingresso e tal, mas estava bem caro, tá? Bem caro mesmo. Eu tava vendo a última vez ali, tava quase 800 e poucas libras, então fora tem que me deslocar para lá, são 6 horas daqui para lá de ônibus e de trem, acho que se não me engano é quase 5 horas, então é bem difícil assim, entendeu? Muito caro, impossível de ir no show. E até depois fiquei sabendo que eles passaram isso, foi streamado, né, se não me engano, acho que passou esse show aí, aí tem que pagar, aqui era acho que é 22 libras para pagar para ver o show. Eu tava trabalhando também, então eu não assisti, ó, assisti algumas coisas no YouTube ali, algumas postagens mesmo de fãs que foram no show e postaram no YouTube e tal. Foi o maior festival de heavy metal da história, que aconteceu aqui em Birmingham, no Villa Park, né, no dia 5 de julho. E o cara veio a falecer ontem, né, dia 22 de julho, né. O Black Sabbath pra mim tá entre as 5 bandas que eu mais gosto. Trouxe pra vocês aqui uns discos aqui, ó, bem legais pra mostrar pra vocês, tá? Da carreira do Ozzy, da carreira solo dele, do Black Sabbath também. E eu tava vendo uma entrevista, cara, do Henry Rollins, tá? O Henry Rollins e o Gene Simmons, do Kiss. Eles deram entrevista hoje, ontem, na verdade, logo depois da morte do Ozzy. Eles deram entrevista pra BBC e outro deu pra CNN. Né? E esses caras, apesar de muita gente falar que o Ozzy era um personagem em palco, assim, esses caras estiveram mais próximos dele, sabe que ele é um cara muito carismático, né? De fato, todo mundo via isso no palco, tanto que alcançou o sucesso, né? Com esse carisma dele. E esses caras, né? O Henry Rollins e o Gene Simmons tiveram contato com ele. Eles falam que o Ozzy realmente era aquele cara, aquele madman, né? Aquele maluco mesmo, entendeu? Um cara muito, muito querido, né? Para os fãs e querido para todos, assim. Por incrível que pareça, pessoal, eu tava pensando em falar um pouco sobre o Ronnie James Dio, né? Que foi, na verdade, um dos maiores rivais do Ozzy, assim. Porque depois que o Ozzy saiu para fazer carreira solo, o Dio entrou no Black Sabbath e gravou um dos discos mais importantes do Black Sabbath, que é o Heaven and Hell, né? Depois gravou Bobby Roode também, que é outro clássico, mas o Heaven and Hell ainda tá acima, assim. E eu ia falar sobre o Ronnie James Dio, porque eu tô lendo uma biografia do Ronnie James, do Dio e tal. E só que é inevitável, né? Tem que falar sobre o Ozzy, falar sobre essa lenda que nos deixou ontem aí. Todo mundo chamava ele de Príncipe das Trevas, de Madman, ou o que seja, né? O adjetivo que você queira usar aí. Mas o Ozzy, na verdade, era católico, né? E é um cara muito respeitado, a família... ele é um cara muito família, assim, né? Até, na verdade, ele ficou famoso, né? A família dele ficou famosa com o seriado The Osbournes, né? Que passou ali durante um bom tempo na TV norte-americana e tal. O The Osbournes, que foi até, na verdade, onde o Ozzy ganhou mais dinheiro, assim. Eu li o livro do Ozzy e ele fala muito sobre isso. E o livro do Ozzy, né, um livro que eu li há muito tempo aí, o Eu Sou Ozzy, né, o nome do livro, ele fala ali que no começo, até no Black Sabbath, muita gente achava que o Black Sabbath era uma banda que fazia seitas e não sei o que, era satanista e tal. Aí uma vez os caras estavam dentro de um pub, assim, e tinha uma gurizada lá fora, assim, né, o pessoal lá fora que gostava muito da banda. Isso aí não digo depois de ter lançado o primeiro disco deles, tá? Que é esse aqui, ó, o icônico disco Black Sabbath, Black Sabbath. Eles, né, por ver aqui, ó, dentro do disco, ó, tem uma cruz invertida, pessoal, tá vendo? Então isso aqui chamou muita atenção, assim, dos fãs na época e tal, e os fãs achavam que era uma banda satânica, assim, né? E os caras, quando viram o Ozzy passando, logo abordaram ele e falaram pra ele, daí, cara, vamos no cemitério, vamos não sei o que, vamos fazer tal coisa, não tem? Nós temos que fazer alguma coisa hoje, pra Lucifer, ou coisa assim, umas coisas bem absurdas assim. Ele pegou e falou assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, eu montei a banda não foi pra isso, tá? Montei a banda foi pra pegar mulher, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que vocês pensam, não. Apesar de muita gente pensar que a banda era satanista e que o Ozzy era satanista ou coisa assim, o Ozzy era católico, né? E então é uma coisa legal aí que eu tinha que falar pra vocês. E o Ozzy sempre falava isso no palco, né? O Ozzy sempre falava God bless you all,
né? Deus abençoe vocês todos no final do show, ou às vezes algumas entrevistas, ou quando ele aparecia, ele sempre falava isso, né? Então eu trouxe alguns discos para mostrar para vocês aqui. Eu lembro de ouvir o primeiro disco do Black Sabbath. Isso aqui eu peguei em CD na época. A primeira vez que eu vi esse disco inteiro eu peguei em CD. Meu amigo trouxe de Londres, ali no final dos anos 90. E quando eu vi esse disco, eu achei absurdamente louco. Né? Um disco que até tinha um pouco de blues também, né? Tem até um pouco de blues aqui, que era uma coisa que eles gostavam bastante, né? O Ozzy gostava bastante do blues norte-americano. E aqui tem músicas importantíssimas como Black Sabbath, The Wizard, Night, né? Evil Woman. Esse disco aqui é uma prensagem inglesa e tem a versão Evil Woman aqui, ó, tá? Que não tem na norte-americana. E essa capa também é dupla, que era a capa que saiu na Inglaterra, né? A primeira capa norte-americana ela era capa simples, tá, pessoal? Ó, aqui é uma prensagem do Black Sabbath também. Já mostrei pra vocês aqui o dia que eu adquiri ela. Ó, Black Sabbath Master of Reality. Essa aqui é uma prensagem original, a primeira prensagem, na verdade. Né? Todas são originais, né? Se tem um alvará da banda, todos são originais. Mas isso aqui é uma prensagem, a primeira cópia, na verdade. Tá com o selo Vertigo aqui, ó. Capa, ó, o selo Vertigo ainda tem o encarte dentro, ó. Tá vendo? Isso aqui é um discaço, pessoal. Lindaço. Tá? Para mim, um dos discos mais importantes e mais legais do Black Sabbath. Aí aqui também tem o Paranoid, tá? Eu lembro de ouvir Paranoid ali, a música Paranoid, Iron Man. Esse disco aqui talvez, eu acho que foi o disco de mais sucesso do Black Sabbath, né? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso aqui mesmo, tá? Olha que capa bonita isso aqui, pessoal. Tá, esse disco aqui também é o selo Vertigo, ó. Olha que legal, né? Aqui é uma prensagem nova e tal. Isso aqui é um descasso, né, pessoal? Aqui tem War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom, Head Salad e Fairy Boots. Cara, que descasso, né, pessoal? Que descasso. Cara bem novinho aí, ó. Ó, que legal. É um descasso. A música Paranoid Iron Man eu lembro de ouvir na Transamérica, quando passava um programa na Transamérica chamado... O programa era Sarcófago, o nome do programa. Então eu chegava da escola, eu trabalhava o dia todo, ia pra escola. Quando eu chegava da escola, ali por volta das 11 horas da noite, 11h30, começava o programa e eu ficava ali de antena ligada, ali ouvindo a rádio. É uma coisa que eu gosto bastante, rádio é uma coisa que eu gosto até hoje, né? Eu tenho um aplicativo no meu celular ali com várias rádios, até rádio americana, rádio da Califórnia, que eu acho legal e tal, aqui da Inglaterra também, porque é onde você conhece música, né, pessoal? Então, eu acho que a primeira vez que eu ouvi Black Sabbath na vida foi na Rádio Transamérica, e a música Paranoid e Iron Man são as músicas que tocavam direto lá, essas músicas, na verdade, tocavam direto nesse programa chamado Sarcófago, né? Isso ali, acho que por volta de 96, 97, tá, pessoal? Ó, pessoal, esse disco pra mim é o disco que eu mais gosto do Black Sabbath, tá? É um descasso mesmo, né? Sem comentários, assim. Apesar de que eles quase não tocavam músicas desse disco aqui ao vivo, a não ser Snowblind, que sempre tocava, tal, mas o resto não. Por exemplo, Wheels of Confusion, que é uma música que eu gosto bastante, Tomorrow Dreams, são as duas primeiras faixas, assim. Eu acho que são músicas muito legais e eles quase não executavam isso aqui ao vivo. Muita música legal, pessoal, nesse disco aqui. Até essa música Changes aqui, saiu um vídeo no YouTube de um vocalista, eu não conheço o cara, tá? Mas ficou muito bonita, muito bonita. A música foi gravada no evento, né? Esse evento que aconteceu em Birmingham. Espero muito que esse evento um dia saia em Blu-ray ou em... Esse show, né? Saia em Blu-ray ou saia em DVD ou, sei lá, CD. Alguma coisa assim pra gente ter contato com esse material, porque realmente foi um dos shows mais legais, né, pessoal? Teve Slayer, teve Metallica, teve muita gente importante ali. Muita gente importante mesmo, né? Da cena do heavy metal e tal. Agora vamos começar aqui pelos discos da carreira solo que eu tenho aqui, pessoal. Tá aqui comigo na Inglaterra. Eu tenho alguns discos no Brasil também, tá? Esses aqui foram alguns discos que eu peguei por aqui, tá? O primeiro dele aqui, o Blaze of Oz, né? Esse aqui é, sem dúvida, um dos discos mais importantes da carreira dele também. E é um disco que eu mais gosto, acho que também da carreira dele. O primeiro disco do Ozzy, né? Bom, o que falar aqui, né? Por exemplo, tem Mr. Crowley, I Don't Know, Crazy Train, Suicide Solution, pessoal, né? Que foi uma música que o Ozzy se incomodou bastante, porque
gravou essa música e um padre processou ele. Acho que foi nos Estados Unidos, o padre processou ele, pelo menos foi o que eu li no livro, né? Por influenciar o menino a se matar, né? Ele simplesmente botou uma corda no pescoço, se matou por conta dessa música aí. Eu ouvia bastante essa música. O padre meteu um processo no Ozzy, né? E por isso que o Ozzy sempre ganhou esses adjetivos aí de satanista, de príncipe das trevas, essas coisas aí, porque infelizmente, né? Infelizmente as pessoas não conseguem. Tem muita gente que não consegue separar a arte do artista, né? Aqui eu tenho duas cópias, pessoal. A primeira cópia do Diary of Madman, a primeira cópia é inglesa, essa daqui, tá? Eu já mostrei aqui no canal. E essa aqui é a versão mais nova do Diary of Madman, né? A versão mais recente aí, que foi regravado os baixos e bateria. Esse aqui, na verdade, foi o último disco com o Randy Rhoads, que morreu num trágico acidente aéreo, numa brincadeira, na verdade. O Ozzy se sentia abençoado e muitas vezes sempre falava isso aí, né? Que ele era um cara abençoado porque não sabe como viveu tanto tempo, né? Porque aconteceram várias coisas com ele, né? Ele teve um acidente que ele quase morreu, acho que é no sítio dele, alguma coisa assim. Ele estava num quadriciclo e parece que ele se acidentou e fraturou vértebras e tal. Depois até, além de se enfrentar, desde 2019 ele estava com Parkinson, né? Ele também parece que caiu dentro de casa, fraturou também um osso. Então o Ozzy ele já teve vários problemas, né? Tanto que o show que ele fez, ele cantou sentado porque já não conseguia nem levantar. Ele tentava levantar e não conseguia. Ele desafiou realmente os limites, assim. Ele tentava levantar e não conseguia e tal. Aquilo ali, quando ele cantou Mama Come Home, né? Aquilo ali foi uma das coisas mais legais, assim. E tenho certeza que isso aí vai repercutir muito, muito tempo, né? Na história, assim. Ali ele tava no limite mesmo, né? Nesse show Back to Beginning. Eu acho que, infelizmente, foi o último show dele, né? E eu acho que nenhum fã mais fissurado, mais louco, imaginaria que ele ia morrer basicamente 2 semanas depois desse showzaço que aconteceu aqui em Birmingham. Com certeza o Ozzy vai estar sempre na nossa mente aí como um dos maiores artistas de todos os tempos, né? E um artista consagradaço assim, muito carismático, né? E eu queria saber de vocês aí, quais discos você mais gosta do Ozzy, qual disco você mais curte, comenta embaixo aí, tá? Se inscreva no canal e como diria ele, né? Como dizia o Ozzy Osbourne, God bless you all. Valeu? Um forte abraço a todos aí, tamo junto.